Oi, oi pessoal! Estamos começando mais uma live para as nossas superfonos da voz. Essa live é continuidade daquela que nós fizemos semana passada e a que é intitulada hoje é Trabalhando a Expressividade Corporal na fonoterapia. Então, assim, é um assunto muito extenso. A gente vai falar, né? Eu vou falar um pouquinho hoje, vou começar na realidade esse assunto porque, nossa, dá para ficar muitas horas, muito tempo trabalhando com esses conceitos, falando sobre essas questões em relação à expressividade corporal. E assim, gente, eu vou responder algumas perguntas que chegaram pra gente, tá? E vou falar um pouquinho também dessa relação, né? Por que a fono trabalha com o paciente a expressividade corporal? E aí vocês vão entender essa relação, tá? Então, as perguntas que eu vou responder hoje é relacionado a, assim, ó, o que perguntaram pra gente. Então, assim, o que fazer com as mãos? Deixa eu pegar aqui na minha cola. Postura corporal, qual que é a postura adequada, como que a coluna deve ficar, gestos, expressão facial, tá? Mas, gente, vou começar falando para vocês assim, ó, para vocês entenderem qual que é a relação da expressividade corporal na fono. Por que a gente trabalha isso, né, na fonoterapia com os nossos pacientes, muitos deles disfônicos ou outros que vêm para aperfeiçoar a comunicação e por que a expressão corporal entra nesse meio, tá, gente? Nós trabalhamos com comunicação, certo? Primeira coisa, nosso objeto de trabalho é a comunicação, tanto que a gente trabalha com voz, com fala, com audição. Então, é a comunicação nosso objeto de trabalho. E os gestos, eles comunicam, certo? Tudo comunica, tá, gente? Hoje nós temos as palavras que facilitam a nossa vida e muito, mas sem as palavras tudo comunica também. O ambiente comunica, a roupa, o cenário, o cabelo, a maquiagem, tudo comunica. Isso vem do que, né, gente? Assim, vamos pensar assim na história. Quando a gente fala de voz ali no início, quando a gente começa a estudar a laringe, a gente fala das funções da laringe, os alunos sempre ficam assim, né? Porque a primeira função da laringe é a proteção das vias aéreas, não é a voz, tá? Muito antigamente, assim, ó, lá, né, no início da evolução do homem, lá na pré-história, não havia palavras, assim, né, comunicação verbal. Então, a laringe tinha a função de proteção, de tosse ali para proteger a via aérea, né? Então, esse som, depois que foi aperfeiçoando esse som e foi gerando outros sinais e transformando em comunicação. Mas lá naquela época não havia comunicação, né? Não havia, aliás, a linguagem oral, assim, verbal. Mas era preciso sobreviver, né, gente? Porque nós estamos aqui, sinal que os nossos antepassados sobreviveram. Então eles tinham que aprender, assim, eles aprenderam através dessa evolução a entender os sinais que ameaçavam a vida deles, certo? Então, assim, o homem das cavernas lá andando pela floresta, de repente ele via no meio da floresta um vermelho, laranja, fogo. Então ele sabia que ele tinha que ir para o outro lado, ele não podia ir na direção do fogo, tá? E coincidência ou não, o vermelho não é para nós uma cor de atenção, o laranja não chama atenção, tanto que ele é muito usado para vendas, é aquela coisa que, opa, atenção. Na sinaleira lá no semáforo, o sinal vermelho a gente não tem que parar? Então não é bem coincidência, assim, esses sinais que a gente usa até hoje, tá? Esses sinais. E da mesma forma, lá o Homem das Cavernas, ele teve que aprender a ler também os sinais do corpo em relação à comunicação. Isso a gente sabe fazer também, né? Mesmo sem ter nenhuma formação, a gente consegue saber o básico em relação às pessoas. A gente sabe se a pessoa tá brava ou não. Quem de vocês aí tem filhos? Né? A minha filha, ela tem 4 anos e ela sabe quando eu tô brava. Eu posso tentar disfarçar, às vezes eu tô, né, estressada, assim, eu perdendo a paciência, mas não é nem culpa dela, é porque a gente já tá estressada, de repente eu tô perdendo a paciência e tô tentando disfarçar, do tipo assim, ai, não é culpa tua. E ela pergunta, mãe, tu tá com jeito de brava, por que tu tá com esse jeito de brava? Então, quer dizer,
Desde muito pequenas, as crianças já conseguem reconhecer certos sinais. E é meio que sobrevivência, não é? Eles às vezes sabem assim, quando que a coisa vai ficar preta, quando que, né, às vezes tá aprontando alguma coisa, já olha para a mãe ou para o pai, assim, do tipo, ai, será que eu posso isso ou não? Já conhece pelo olhar. Então eles aprendem desde muito cedo a reconhecer. E isso para nós é, de uma certa maneira, também uma forma de assegurar, né, a nossa vida, a nossa segurança. A gente tem muitos perigos ainda, hoje em dia, né? Talvez até mais do que na pré-história. A gente sai na rua, a gente pode ser abordado, sei lá, ser assaltado ou sofrer golpes. Existem várias pessoas aí desonestas, então a gente tem que meio que ter aquele sexto sentido de conseguir, assim, perceber, né? Ah, essa aqui não dá para confiar, essa pessoa aqui talvez dá para confiar. Então a gente faz isso através desse conjunto comunicativo, que é o que a pessoa está falando. A expressão facial, a expressão corporal, todo esse conjunto que está comunicando, tá, gente? E aí a gente consegue meio que saber, assim, às vezes a gente fica naquela, assim, vocês podem até pensar em algum exemplo, assim, de alguma pessoa que vocês não gostaram, tá? Essa pessoa, né, eu achei alguma coisa estranha nela e vocês não sabem, às vezes, definir o que que é. Então, assim, pode ser duas coisas, né? Pode ser que essa pessoa realmente estivesse destoando a linguagem dela, do tipo assim, o verbal tá falando uma coisa e o corpo tá falando outra. Então, mentira, pode ser isso. Ou pode ser que vocês estão lendo a comunicabilidade dela, a comunicação dela, e vocês entendam, essa pessoa não combina comigo, né? Eu não tenho esse jeito, então, né, a gente acaba não se afinando com determinadas pessoas. Isso acontece geralmente assim, no primeiro encontro a gente já consegue mais ou menos definir se a gente gosta ou se a gente não gosta daquela pessoa, não é mesmo? Mas e por que trabalhar então linguagem corporal na fonoterapia? Vocês poderiam me perguntar assim, tá, Mara, mas assim, se a linguagem corporal, né, ela é um elemento para nossa segurança, se eu trabalhar isso com o meu paciente, ele não vai estar mentindo, ele não vai poder usar isso a favor dele para mentir, não vai poder fazer isso, então vai ter que mentir, a gente vai... Não, gente, não é isso, tá? A pessoa não vai mentir, vocês já vão entender o que a gente vai trabalhar, porque assim, não existe uma linguagem... vou falar assim, o que a gente vai trabalhar com o nosso paciente, né? A linguagem corporal correta. Não existe assim uma linguagem corporal correta, isso depende da situação, que a pessoa está, se ela está apresentando uma palestra, para quem que ela está apresentando, ela está conversando numa reunião de trabalho, está conversando com os alunos, está conversando com o filho. Então a expressão corporal, todo esse conjunto, ele vai depender da situação. Sempre vai depender da situação. E o correto, vamos dizer assim, vamos usar o termo correto, é quando há uma sintonia entre todo o conjunto que está comunicando. Tá? Então, eu estou falando as minhas palavras que eu escolhi, a minha linguagem verbal, meu olho está comunicando a mesma coisa, minha expressão facial, os gestos, meu corpo, está tudo comunicando a mesma coisa, tá? Ah, mas eu tenho que ser sempre positiva? Então, não, claro que não. Né? Ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. Tô eu lá dando aula, né, no estágio. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos ver se tem alguma das minhas alunas lá da faculdade. Tô eu dando aula, né? Aí eu falo assim, tá, gente, semana que vem nós vamos combinar, toda a turma vai trazer o plano de sessão antes da terapia aqui, tá, tudo bem, tá. Chego na próxima semana lá, tudo. Cadê o plano? Ninguém trouxe. Já pensou? A fúria que eu fico nessa situação. Aí eu vou falar assim, tá bom, gente, né? Tá, então deixa pra próxima, tá? Ou seja, não está de acordo, quer dizer, eu não preciso estar sempre feliz na minha comunicação, eu não preciso estar sempre positiva na minha comunicação, eu tenho que estar verdadeira, quer dizer, o que eu falo tem que estar em sintonia com o meu olho, com o meu corpo, com a minha postura, com o meu gesto. Aí a gente vai transmitir o que, gente? Confiabilidade. Confiabilidade em qualquer situação.
seja enquanto professora, enquanto fono que está atendendo o seu paciente, qualquer situação, a gente vai transmitir confiabilidade. Então, a gente não precisa estar sempre feliz, a gente não precisa estar sempre positivo, mas nós temos que ter essa sintonia. Tá, mas e aí, Mari? Então, como que a gente trabalha isso com o nosso paciente? O que acontece, gente? Tem algumas expressões corporais, alguns gestos, ou mesmo a postura, que é inconsciente da gente, tá? Porque assim como a gente também identifica no outro, nós também exteriorizamos aquilo que está dentro de nós, dentro da nossa personalidade e dos nossos sentimentos. Então, a gente vai exteriorizar aquilo que está dentro de nós, certo? Mas acontece que tem algumas coisas que a gente não tem consciência, tá? E que através do trabalho a gente vai conseguindo conscientizar e daí trabalhar. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu tô apresentando, né? Enfim, tem uma profissão que eu preciso falar em público e aí vou para a fono para me aperfeiçoar. Então, assim, a primeira coisa que a fono vê que eu, na minha apresentação, eu fico com os braços cruzados, por exemplo, né? Então, o que eu vou trabalhar com esse paciente que fala assim? Por exemplo, a gente vai entender, olha só, o que os braços cruzados eles significam? Né? Você está se fechando, está cruzando, então está fechando essa abertura com o teu público. Então, é muito provável que o teu público não vai participar, vai ficar mais fechado, tá? É isso que você quer nessa comunicação, porque uma palestra, uma aula é preparada e tem um objetivo, não é para enganar ninguém, aquela coisa toda, mas assim, ela tem um objetivo. Mas assim, por que você está fechado? Está se sentindo desconfortável? Porque quando a gente coloca a mão, né, o braço aqui na frente, ou aqui nessa região abdominal, também é uma forma de proteção, sabe? Também os antigos, né, na evolução lá, os homens das cavernas aprenderam a proteger essa região aqui, porque é uma região vital. Então, quando a gente coloca a mão meio que na frente, assim, fechando, a gente está se protegendo. Então, assim, pode ser que a pessoa realmente não esteja confortável com essa situação, não esteja confiando em si. Outra coisa, a postura. Então, ela tá com uma postura assim, retraída. Também não é legal. Então, ela tá falando lá que tá super feliz de estar aqui, tá com a postura assim, né? E aí, por quê? Aí a gente vai trabalhar. Então, essa postura, geralmente ela significa insegurança, a pessoa não está se sentindo confiante de estar ali. Então a gente vai trabalhar isso com a pessoa para ela se conscientizar. É mesmo? Será que eu não estou mesmo me sentindo confiante? Mas então como é que eu posso fazer para me sentir confiante? Aí a gente vai trabalhar todas as coisas nossas da fono. A gente trabalha a voz, a gente trabalha para a pessoa ensaiar, nananana. Então assim, a gente vai aumentando essa segurança para que ela consiga, né, melhorar essa expressividade corporal dela numa situação que ela precise, entenderam? Ó, a Gláucia está comentando aqui, né, que trabalhar a linguagem corporal é muito importante nesses casos. E eu diria para vocês, assim, ó, em todos, sabe, gente? Não sei se vocês têm como hábito avaliar a expressividade corporal em todos os pacientes de voz. Sabe que agora que começou o estágio de voz ali na Univale, a gente teve que, né, criar os protocolos ali para a universidade e tudo, e a gente incluiu um de expressividade corporal. Eu até vou falar para vocês, caso vocês queiram, se depois alguém quiser que a gente envie, é um artigo que validou um protocolo de avaliação de expressividade. É bem interessante. É um protocolo da Santos e Ferreira 2019. Procurem lá para vocês verem e começarem a aplicar também. Eu acho que é interessante em todos os pacientes, assim, porque qualquer paciente com disfonia, ele já vai ter uma alteração na psicodinâmica dele, ou seja, é uma pessoa que está rouca, né, porque ela tem um nódulo, aliás, um par de nódulos, gritou demais, só que assim, ó, ela é professora, digamos, então ela tem esses nódulos em função dos usos incorretos, mas a própria rouquidão dela já vai transmitir uma ideia e uma mensagem, assim, como se fosse uma pessoa descuidada, e às vezes nem é,
Não é, mas a impressão que dá é isso. Então aí a gente já vai estar trabalhando com essas coisas. Glaucia, depois manda uma mensagem no direct com teu e-mail, que aí, ou eu mando o link do artigo lá para você, que aí você consegue baixar. Quem mais quiser também pode nos pedir que a gente envie. É um artigo que está publicado, aí está liberado para todo mundo, mas só para facilitar a vida, né? Que daí a gente já envia, já facilita a questão de encontrar. Tá, gente? Então é basicamente isso. E aí, assim, é bem importante que a gente consiga entender o que cada coisa significa da nossa linguagem corporal. Tem uns livros bem interessantes que eu aconselho que vocês leiam. Eu mesmo estou lendo um agora de novo, que eu já tinha lido há uns anos atrás, estou lendo de novo, que é Os Segredos da Linguagem Corporal. O título dele é bem legal, porque daí a gente vai entendendo, assim, que às vezes não é um gesto isolado que vai transmitir determinada imagem, mas é aquele conjunto e é a situação, né? Então, assim, antes eu falei da postura, né? A postura, o correto, falando agora para vocês, né? Vocês querem fazer né, ter uma confiabilidade, ter um equilíbrio aí nessa expressividade, a postura é a coluna, né, alinhada, os 2 pés apoiados no chão. Por quê? Para a gente transmitir essa imagem de realmente equilíbrio. Porque aquela postura, assim, né, com o peito estufado, a cabeça erguida aqui, ela transmite uma coisa assim de que o ego da pessoa é demais, né? Eu sou a mais importante, eu sou mais importante que você, meu rosto está acima do seu. Então, dependendo da situação, isso não é legal, a menos que seja a sua intenção transmitir essa imagem. Mas, geralmente, em palestras, em aulas, em atendimentos aos nossos pacientes, não é uma postura que transmite uma imagem positiva. O contrário também é verdadeiro. Então, a postura contrária, pessoa com a coluna curvada, né, se encolhendo, sendo menor que ela é, como se ela quisesse sumir daquela situação ali. Também não é legal, porque daí o paciente vai ficar assim, essa fono, não sei se dá pra confiar muito nela, sabe? Então dá aquela coisa, daí eu tô falando assim, gente, eu sei resolver teu problema, tá? Eu sei como fazer, né? Tantas sessões. Mas que estranho, o paciente fica assim, não sei se dá pra confiar nessa fono, não me pareceu muito segura. Por que não pareceu segura? É o corpo. Então, assim, também não adianta só a gente trabalhar o externo, a gente tem que trabalhar, né, a melhora do interno, quer dizer, o que eu preciso fazer para então melhorar a minha segurança? Eu preciso estudar mais para ficar mais segura, preciso atender mais, enfim, daí é uma coisa muito de cada um. Mas a gente consegue fazer essas interpretações. A postura também, o apoio das pernas, como é que faz? Bom, assim, para o uso da voz é os 2 pés, assim, ó, aqui nessa, né, um pouquinho abertos, assim, com as pernas um pouquinho abertas na altura ali dos quadris, para realmente ter um equilíbrio do corpo, para que o corpo fique livre para movimentar livremente, para não ficar aquela rigidez, né, aquela coisa assim rígida, então, para que o corpo tenha essa liberdade. E quando a gente apoia uma perna, né, então o corpo já fica assim, já fica meio inclinado, já fica um S, mesmo que seja discreto. E fisiologicamente isso atrapalha a respiração, atrapalha o movimento do diafragma. Então a gente vai orientar o nosso paciente disfônico que ele busque essa postura, né, de maior equilíbrio para auxiliar ele, inclusive, na emissão da voz dele, tá? Então, a postura corporal é isso. E aquela pergunta que não quer calar, né? Que muitos perguntam, o que fazer com as mãos? Ontem eu ainda falei sobre esse assunto com uma turma minha. E aí teve uma que falou assim, professora, eu faço muito gesto, né? Eu faço muito gesto. Então, porque, né, a mão parece que ela não pode parar, ela tem que estar ali e ser usada. Então, lembram que eu falei, tudo comunica. Né? A pessoa que não para nunca pode transmitir essa imagem, que ela é muito ansiosa, muito acelerada. Então, também não é muito aconselhável isso, assim, dependendo daquilo que eu quero transmitir, da imagem que eu quero transmitir. Mas o que eu faço com as mãos? Então, não é legal esconder, tá? Também vai transmitir, tô escondendo alguma coisa, né? Então,
Não é legal botar no bolso. Tô apresentando uma aula e tô com as mãos no bolso. Aí transmite um desinteresse daquela situação. É como se não quisesse estar ali, sabe? Não tá nem um pouquinho, parece que se empenhando, tá com as mãos no bolso. Então não é legal ter braço cruzado, já falei, fecha, né, a comunicação, a receptividade, vamos dizer assim. É como se a pessoa estivesse falando, só importa o que eu estou falando, não importa mais nada, não importa o que eu estou ouvindo, não importa a participação, tá? Mas aí o que faz com a mão? Ainda não disse, né? Então a mão ela tem que ficar mais ou menos nessa altura, que seja em pé, se eu estiver falando em pé ou sentados, ela tem que ficar nessa altura numa posição confortável. Ah, mas o confortável para mim é assim, ó, com os braços cruzados. Eu tô assim, mas não é porque eu tô me fechando, é porque é confortável para mim. Muitos falam, né? Mas, gente, vocês têm que entender que se aquilo é confortável para você, é porque o teu inconsciente tá achando um jeito de exteriorizar aquilo que ele tá sentindo, tá? Aquilo que tá lá dentro. Então, se aquilo realmente é confortável para você, é porque, né, tem uma insegurança ali, tem algo, entenderam? Então, vale a pena dar uma olhadinha nisso aí. Tá? Então, a mão, ela tem que ficar nessa altura aqui, tá? Os gestos também, eu sempre digo assim, ó, os gestos, eles vão ficar nesse quadrado. Opa, aqui na imagem ficou assim, abaixo do queixo aqui, né? Ó, nunca para fora dos ombros, do cotovelo, nessa região aqui, e acima da cintura, então nesse quadrado aqui. Porque se eu fizer os gestos muito acima, isso também transmite aquela mesma coisa assim de, muito narcisismo, bem não é uma coisa muito legal. Gestos muito amplos, que aqui nem aparece no celular, também é muito apelativo, é como se eu quisesse assim a todo custo convencer aquelas pessoas. Então assim, gestos muito amplos são usados quando eu tenho assim, quando você tem, né, um público muito grande, uma massa, assim, como nesses discursos políticos, vocês podem começar a analisar que os gestos são, né, muito amplos, muito espalhafatosos, assim. E abaixo da cintura também não é legal, porque daí sinaliza muita timidez, muita retração. Então aqui, ó, nessa altura aqui, mais ou menos, e eu preciso estar sempre fazendo gestos? Não, né? A hora que eu tiver, não precisar fazer um gesto, não precisar dar uma entonação em alguma palavra, a mão pode ficar em repouso. Pode ficar de qualquer jeito, não tem uma regra. Pode ficar assim, pode ficar assim, só não pode apertar, né? Aqui também, ó. Então, assim, ó, cola o braço aqui, ó. Aí vai transmitir muita tensão, né? Dá pra ver que a pessoa tá muito nervosa. E às vezes tá mesmo, né? Dependendo da situação, a pessoa realmente está muito nervosa. E assim por diante, gente. Então, a posição das mãos é mais ou menos isso. Nossa, tem muita coisa que dá pra aprofundar nessa questão de gestos. Deixa eu ver. Agora vamos falar da expressão facial, tá? Dúvidas, gente, podem ir escrevendo aí, que logo eu vou responder. Então, vamos falar um pouquinho da expressividade facial. Aquilo que eu falei antes. Então, assim, ó, eu posso ter um sorriso, mas o olho também tem que comunicar a mesma coisa. Minhas palavras, elas têm que estar em sintonia com a expressividade, né, com aquilo que eu estou expressando. Então, geralmente, cabeça lateralizada transmite uma ideia de dúvida. Às vezes, quando eu tô dando aula, assim, às vezes as alunas falam, olha, professora, é meia bruxa. Porque daí, às vezes, eu tô falando e a pessoa nem diz nada. Eu digo, fulana, tu tá com dúvida? E ela fala assim, tô. Fiquei com dúvida. Não sabe como eu sei, né? Mas é muito fácil. Porque daí a pessoa fica... Até a expressão muda, eles nem percebem. Eles acham que tá só dentro da cabeça deles. Mas fica uma expressão meio esquisita, assim, de dúvida. Então, procurar alinhar a cabeça, mas sem rigidez, vai mexer normal e cuidar com os sinais que a gente faz com a cabeça, né? Isso aqui é sim, isso aqui é não. Não importa se eu tô falando que isso aqui é muito bom pro paciente, entenderam? Eu tô falando que é muito bom, mas eu tô fazendo não com a cabeça. Então, cuidar isso aí, tem que estar alinhado. Por que tá fazendo não com a cabeça? É porque você não sabe direito aquilo?
É porque tá falando sem saber ou é porque aquilo não é bom pro paciente? Tá? Então, assim, eu até falei ontem para as alunas, comentei com elas, que uma coisa legal é se filmar, assistir a gravação, realmente com um olhar bem crítico, primeiro identificar, olha o que está acontecendo aqui. Ó, semana passada a gente falou da linguagem vocal, né, da linguagem verbal e dos aspectos vocais da comunicação. Então, assim, ai, olha como eu tô falando, né? Ai, tô falando muito rápido. Então, assim, a primeira coisa de todas é identificar. Tem algumas pessoas que acham horrível. Meu Deus do céu, como eu falo mal, meu Deus, não sei o que, como eu falo mal, Jesus, que horror. Não é pra utilizar essa questão, assim, julgativa consigo mesmo, mas sim observadora, sabe? Então, ai, ó, tem esse ponto, ó, pronto, agora eu já estou sabendo que eu faço dessa maneira, então já é o primeiro passo. Agora o segundo passo é tentar melhorar isso aí, tentar trabalhar, tá? Então é por aí, é identificar, trabalhar, e todo mundo pode, né? Todo mundo pode melhorar a sua comunicação. Até deixa eu aproveitar para falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês que estão aqui agora, nesse momento, se vocês estão acompanhando conosco as histórias de fono, que eu e a Josi nós estamos escrevendo já há algum tempo. A gente está escrevendo histórias de outros fonos, e agora nessa temporada, o mês inteiro, mês passado acho que também, a gente está escrevendo sobre nós, histórias sobre nós. E a história mês passado também, porque teve 3 semanas que foi da Josi, semana passada foi minha e agora a próxima também é minha, e são sobre situações em relação a essa superação aí de falar em público. Às vezes, quando vocês veem alguém fazendo vídeo ou alguém que está dando aula ou alguma situação, parece assim que aquela pessoa nasceu assim, não é verdade? E não é verdade. A gente também teve as nossas dificuldades, tem até hoje, todo mundo tem alguma coisa e outra para trabalhar. E aí a gente está compartilhando com vocês essas histórias de fono aí, tá, gente? Então, assim, sábado ou domingo, a gente geralmente manda. Vai no e-mail de vocês, quem ainda não está inscrito na nossa lista de e-mails, quiser receber, quiser acompanhar essas histórias, fala também com a gente no direct, pode ser que a gente adiciona daí. Tá bom, gente? Vamos ver aqui, ó. Então, a Glaucia, senti falta disso na faculdade. Ah, é verdade. Bem falado, Glaucia, ó. Trabalhar a comunicação de quem vai cuidar da comunicação do outro. Eu entendo você, viu? Esse é um relato muito comum também, tá? E eu, assim, ó, eu concordo com você. Lá na Univale, até agora mudou a matriz. Teve uma coisa muito legal, que a matriz nova, ela tá com uma disciplina no primeiro período que é oratória e expressividade. Bem legal, é uma disciplina, não fazendo propaganda, né, mas é um fato, assim, é uma disciplina que é aberta para qualquer curso, e para os estudantes de fono ela é obrigatória. Então eu acho que isso é um marco, assim, porque de fato, historicamente não se trabalha isso com as pessoas. É como se assim, né? Então tá, você vai ter que trabalhar a comunicação do outro, só o fato de você aprender já é suficiente para modificar. Não é assim, né, gente? A gente precisa trabalhar em nós também alguns aspectos, algumas questões, tá? E eu digo também assim, ó, que, nossa, na faculdade, assim, ó, as áreas da fono só vão aumentando, isso aí vai complicando, né, a vida das faculdades e dos professores, porque o tempo de formação, né, é 4 ou 5 anos na maioria das faculdades, e aumenta a área, e aumenta a teoria, né, então, assim, fica cada vez menos tempo pra gente conseguir trabalhar tudo. Eu vejo, assim, até na voz ali, às vezes eu fico, gente, olha, falta tempo para aprofundar, tem tanta coisa para aprofundar, e o tempo é curto, né, então, nossa, tem muita coisa realmente para ser trabalhado. Na UF do Espírito Santo, né? Universidade Federal, é isso, Glaucia? Não tem, pois é, lá onde eu me formei, eu e a Josi, nós não tínhamos também essa disciplina. A gente participava de oficinas depois, assim, quando a gente começou a fazer parte do projeto de voz, mas não tinha na grade, também não contemplava, e é bem importante realmente. A gente até vai começar a falar mais agora sobre esse assunto de comunicação, que a gente tem recebido bastante
bastante solicitações, bastante recados em relação a isso. Tá bom, gente? Então, assim, ó, semana que vem, a live da semana que vem, vou respeitando os pedidos aí. Quem tiver ideias, gostaria de determinados temas de live, vai mandando. A gente sempre abre caixinha, pode ir mandando, tá? E eu tô respeitando a ordem. Aí a próxima live é sobre comunicação assertiva. Acho que vai ser bem interessante. O que é comunicação assertiva? Como ser assertivo na minha comunicação, na nossa comunicação e na fonoaudiologia. Como nós poderemos trabalhar conosco e com os pacientes isso, da comunicação assertiva. Tá bem, pessoal? Então, um abraço e até mais. Tchau, tchau!